Boa tarde a todos. Eu sou o Leonardo, estou no meu segundo ano aqui na Universidade da Flórida. Eu comecei meu processo com a Daqui para Fora no final do meu segundo ano do ensino médio. E, bom, é isso. Eu vou apresentar aqui um pouco mais sobre a faculdade, uma preview, as boas-vindas, alguns detalhes sobre a faculdade, sobre o college que eu estou, alguns detalhes sobre mim. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a universidade, a vida estudantil aqui, a experiência com tanto se envolver na faculdade, em diferentes organizações, quanto conseguir um trabalho aqui nos Estados Unidos. E, por fim, aí o processo de preparação e tudo mais. Os dados de contato estão aqui no canto superior direito, caso vocês queiram entrar em contato depois. Mas, sem mais delongas, eu vou iniciar aí. Então, boas-vindas. Aqui é a Universidade da Flórida, em Gainesville, que é no norte da Flórida, umas 2 horinhas de Orlando, umas 5 horas de Miami. E alguns dados sobre a faculdade, a maior faculdade no estado da Flórida, um total de quase 55 mil alunos agora, com a turma de 2026, 35 mil no bacharelado e, bom, tem vários colleges, né? Aqui nos Estados Unidos funciona, de certa forma, como no Brasil, nas universidades públicas, onde você tem diferentes escolas, então, escola politécnica, escola de artes, aqui tem a escola de negócios, a escola de engenharia, e, bom, tem mais de quase 7 mil na escola de negócios, e alguns dados aqui dos rankings das faculdades, de acordo com o US News, é a 5ª melhor faculdade pública nos Estados Unidos, a 28ª nacional, e a 6ª melhor no MSF. E o que é o MSF? É um programa combinado de um mestrado em finanças, né? E, bom, aqui isso já se junta um pouco mais com a minha história. Eu estou no meu segundo ano aqui na UF, quase indo para o meu terceiro ano. Eu fiz Santa Cruz a maior parte da minha vida. Sou de São Paulo, capital. E eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos antes. A primeira vez que eu vim para cá foi ano passado, logo depois da pandemia, quando os consulados reabriram. Eu tirei meu visto e vim para cá. Foi um choque, mas foi um excelente processo de adaptação, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito acadêmico. Eu faço finance, sou parte do programa de honras da faculdade e vou estar iniciando meu mestrado combinado semestre que vem, onde você tira o bacharelado e o mestrado em 4 anos. E essa é uma das grandes vantagens das faculdades aqui nos Estados Unidos. Tem diversos programas como esses. E outra coisa, esse webinar informacional é bem descontraído, assim, então sintam-se livres para mandarem perguntas no Q&A, conforme eu vou apresentando as coisas, e ao final, ou a depender da pergunta, mesmo durante a apresentação, eu vou responder aí. Mas, bom, quanto à universidade, a parte financeira, isso, é claro, varia muito de faculdade para faculdade, de candidato para candidato, mas a UF tem alguns dos melhores custos-benefícios nos Estados Unidos, principalmente pelo fato de ser uma universidade estadual. A maior parte das universidades estaduais são significativamente mais baratas do que as universidades privadas. E aqui também um pequeno adendo, e essa questão vai ser discutida mais com os especialistas daqui para fora. Eles têm uma bolsa muito interessante para latino-americanos e caribenhos, que traz o custo da tuition internacional, né, o custo da semestralidade, para baixo, quase 25%. Agora, um pouco mais aqui sobre a vida estudantil na UF. Bom, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei é interessante, onde eu vou morar, com quem eu vou morar, e entrando quase nesse buraco de minhoca de, putz, a cidade inteira é quase que feita para universitários, e tem diversas opções, tanto dentro quanto fora do campus. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. As principais vantagens de se morar dentro do campus é a proximidade que você tem das suas aulas, das facilities, né, da academia, bibliotecas, entre outras. E o maior contra por morar dentro do campus é a falta de privacidade e espaço, muitas vezes, a depender do dormitório que você tivesse que compartilhar banheiro. Se eu não me engano, todos você compartilha o quarto com pelo menos uma pessoa. E a maior vantagem de se morar fora, é claro, que você não precisa compartilhar o quarto. E as duas principais desvantagens são o custo, que tende a ser uns 100, $200 mais caro do que morar dentro da faculdade, e B, o trâmite, né? A distância que você vai ter que percorrer todo dia, indo e voltando. Mas, enfim, tem para todos os gostos, tem desde 350 a 1.200 mais por mês, e isso inclui transporte. Então, quando você chega aqui na faculdade,
a primeira coisa que você faz como estudante internacional é ir para o centro internacional, eles te dão um tour da faculdade inteira e te dão um cartãozinho, né, o seu UFID, que é praticamente um RG universitário aqui, onde você pode acessar tópicos aqui da cidade de graça. Transporte público geralmente é bom, mas em dias de chuva, como hoje, acaba trazendo um pouco, então é sempre interessante considerar outras opções, como scooters, que são muito comuns aqui nos Estados Unidos, nas cidades universitárias. Scooters tanto a gasolina quanto elétricas, tipo as Birds, a Yellow, que tinha em São Paulo e aí no Rio. Mas essa é a questão que eu mais tive que prestar atenção quando eu cheguei aqui. Eu nunca esperei que fosse ser tão significativa esse transporte aí de 5, 10 minutos todo dia. O que é Greek Life, a vida grega aqui que eles dizem na faculdade. A UF é uma das faculdades onde a Greek Life é mais ativa nos Estados Unidos. E aí você tem dois tipos de Greek Life. Você tem as fraternidades profissionais aí à direita, eu sou parte de uma, contra as fraternidades versus as fraternidades sociais. As duas têm propósitos bem diferentes. As fraternidades sociais o que você vê nos filmes americanos, é bem parecido, com aquelas casas enormes e todo mundo morando junto, muita festa. As fraternidades profissionais, por outro lado, não tem a casa própria e os eventos são mais tranquilos, mas é uma excelente oportunidade de conhecer novas pessoas, expandir os seus horizontes em questão de interesses acadêmicos e profissionais, e também, principalmente pelo fato de eu não conhecer ninguém aqui nos Estados Unidos antes de vir para cá mesmo, isso acabou me ajudando no processo de adaptação. Então, são mais de 66 fraternidades e solidariedades, e aqui na faculdade, as fraternidades e solidariedades têm casa dentro do campus. Também tem alguns custos associados à fraternidade, né? Uma mensalidade quase que você paga, mas não é nada muito absurdo, e a principal vantagem de se juntar a uma é a questão de networking, tanto social quanto profissional, de novo. Bom, agora, a segunda coisa que eu pensei, eu já tenho onde eu morar, eu tenho pessoas com quem conviver, e agora a próxima coisa é, tá, o que eu vou comer? Então, você tem duas opções, você pode, ou três, na verdade, né? A primeira é o plano de refeição, que custa em torno de $2.000 por semestre, né? Cada 4 meses, e aí dentro desses planos, eles são separados em diversas categorias, e o outro lado é cozinhar, que é o que eu faço. Essa é uma grande vantagem de morar em apartamento. Quase todos os apartamentos vêm equipados com cozinha, e é uma cozinha bem legal. E isso traz o custo para baixo drasticamente, e a custa do seu tempo, né? E do tempo de limpar, mas eu curto muito cozinhar pessoalmente, então essa foi uma boa maneira de economizar dinheiro e dar uma desestressada também. Mas não a pior coisa, no âmbito financeiro, você também pode sair para comer todo dia, mas aqui, eu acho que o lugar mais barato que eu conheço para comer é 10, 11 dólares. Isso vai até de 10 a 20 dólares, então acaba não sendo muito viável por refeição, né? Não acaba não sendo muito viável financeiramente comer fora todo dia. Além da questão de saúde também, porque esse foi outro choque quando eu me mudei para cá. Não é mentira, as comidas aqui nos Estados Unidos são mais salgadas, mais doces e vêm em porções maiores. E frutas são extremamente caras no mercado, geralmente. Bom, agora, em termos do que fazer em Gainesville, de novo, é uma cidade feita para acomodar universitários, assim como São Carlos, só que muito maior e mais modernizado, eu diria. De novo, é 1h30 de Orlando. Então, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, com cerca de 130 mil habitantes, quase metade desses são universitários, 1h30 de Orlando, uma cidade enorme, e lá em Orlando você vai encontrar de tudo mesmo. Mas aqui em Gainesville, as principais atrações são o jogo de futebol americano. A faculdade tem uma cultura muito forte, né, dos Florida, dos Gators, né? Eu estou usando até o casaco da faculdade. Eles carregam com muito orgulho isso, uma faculdade que manda muito bem no futebol americano. Clubes para todos os gostos, então, desde kickboxing, eu sou parte do clube de kickboxing aqui à direita, até o clube de waterpolo, dança, esgrima, tudo que você possa imaginar, provavelmente tem algum clube para isso. E essa é outra excelente maneira de expandir seus horizontes também, conhecer novas pessoas. E, bom, a partir disso, é quase como um efeito cascata, né? Você conhece alguém em um clube, e eles estão também associados a uma organização profissional, e aí você acaba conhecendo mais pessoas, então é muito legal. E aqui a faculdade
A cidade, aliás, de Gainesville é dividida em duas principais áreas. Downtown, que é onde ficam as coisas mais chiques, assim, os restaurantes, os clubes, baladas, e Midtown, que é onde ficam os restaurantes mais universitários, os bares de esporte mais universitários. E essas também são duas coisas aí que muitos alunos fazem no tempo livre, e eu me incluo nisso. Bom, agora indo para o próximo tópico da minha experiência pessoal aqui me mudando para os Estados Unidos. Eu não estudei em colégio internacional, mas eu comecei a aprender inglês aos 10 anos, então um pouco antes até, né? Eu comecei a levar a sério aos 10 anos. Então acabou sendo uma transição um pouco mais tranquila nesse sentido. E é claro, um dos pilares da minha mudança para cá foi a Brasa, que é a Associação de Estudantes Brasileiros nos Estados Unidos. Tem um capítulo em quase toda a faculdade. E, bom, de primeiro achei que fossem ter muitos e muitos brasileiros aqui na UF, né? Na Flórida tem muitos latinos, muitos brasileiros, em Miami, Orlando. Mas aqui são cerca de 30 brasileiros por turma, né? Um pouco mais até. Mas a Brasa foi muito importante para me introduzir aqui aos Estados Unidos, nunca tendo morado aqui antes, e facilitar essa transição para a faculdade. Bom, voltando aí um pouco, a minha decisão de dicas para escolher qual universidade você vai, a maioria dos processos já se encerrou para a turma de 2026, e, bom, muitos de vocês devem estar escolhendo, já devem ter escolhido onde vocês vão estudar, e as maiores dicas que eu tenho é ouça seu mentor daqui para fora. Eles entendem mais que qualquer pessoa que eu conheça sobre o seu perfil e o quanto você pode match com a faculdade. Então, não necessariamente a faculdade com maior ranking acadêmico vai ser a melhor faculdade para você. Tem outros fatores que você tem que levar em consideração, assim, além de preço, além de todos os fatores mais técnicos, mais tangíveis, os fatores mais sociais, assim. Então, pesquisar as diferentes organizações da faculdade, entender se o seu perfil se adequa ao perfil da faculdade, e aí, assim que você já tiver decidido a sua faculdade, ou se você ainda estiver nesse processo, conversar com alunos que estudam lá, ou que já se formaram até, brasileiros de preferência, e planejar a sua carreira em avanço foi algo que foi muito importante para mim, e eu vou entrar mais nisso na questão de trabalho, estágio, como conseguir um trabalho, um estágio aqui nos Estados Unidos. E assim que você tiver isso claro em mente, se possível, é claro, a maioria do pessoal aqui deve ter entre 18 e 20 anos, e decidir a sua carreira na cidade, pessoalmente eu tenho quase 21, é um passo gigantesco, mas já ter essa certeza desde o momento zero aqui na faculdade faz com que muitas portas se abram. Então, bom, aqui eu vou falar um pouco mais do meu dia a dia. Meus 3 principais envolvimentos na faculdade são com a fraternidade profissional, principalmente na parte de desenvolvimento na área de finanças, então, ensinando os pledges, né, que são as pessoas que estão querendo entrar na fraternidade, quais são as diferentes verticais em termos de carreira, alguns caminhos que eles podem tomar, como em termos de estágio ou envolvimento mais técnico na faculdade. Já pulando para essa parte de envolvimento mais técnico, eu faço parte do fundo de investimentos da faculdade, e isso é uma experiência muito interessante, que você consegue, no sentido que você consegue controlar dinheiro de verdade e, enfim, desenvolver pesquisas, né, de um modo mais superficial, desenvolver pesquisas nessa área de finanças no mercado de ações para investir nessas securities, né? Eu estou tentando ao máximo não usar nenhum termo gringo, mas é bem difícil. E meu último envolvimento é o Wharton Book Club. O Wharton é o colégio de business, e eu comecei esse clube do livro 1 ano e meio atrás, no meu primeiro ano de faculdade. Eu sempre curti muito ler, aliás, foi meu primeiro contato com o inglês, e assim que eu me mudei para cá, eu percebi que um denominador comum entre as faculdades no Brasil e as faculdades aqui nos Estados Unidos são que muitos jovens não têm muito entendimento de literatura financeira, e, bom, o principal propósito desse clube é resolver isso, principalmente com imigrantes, né? Assim como a maioria dos estudantes brasileiros ou estudantes internacionais, é muito difícil entender toda essa questão de como manejar o seu dinheiro, e quando você começar a ganhar seu próprio dinheiro, onde colocar ele, quais são suas opções, suas alternativas. Mas é basicamente isso. Esses são meus 3 principais envolvimentos fora das aulas, e eu ressalto, isso é muito importante, se envolva com vários clubes, tanto recreacionais quanto mais técnicos. Isso
vai fazer com que você, A, se destaque no ponto de vista de um empregador, e B, conheça mais pessoas, tenha uma vida mais suave aqui na faculdade, no sentido de você sempre ter o que fazer. E é isso. Agora, quanto à rotina, isso é tentativa, isso geralmente não acontece. Geralmente eu acordo às 9 da manhã com o alarme tocando, tomo café e, bom, eu tento manter essa rotina ao máximo, de acordar, ter essa estrutura, né? E, enfim, vocês podem ler aqui. Mas o principal ponto que eu queria abordar aqui é que quando você se mudar para a faculdade, eu nunca tinha morado sozinho antes, sempre morei com meus pais. Me mudei para cá no passado, é a primeira vez nos Estados Unidos. Então, uma liberdade avassaladora que você ganha aos seus 19, 18, 20 anos. E se você não souber o que fazer com essa liberdade, se você não souber muito bem como estruturar, eu devo só como um pai, assim, dando conselho, mas essa é uma coisa que eu percebi, é muito fácil você se perder e sair de linha, porque, cara, tem tanta coisa legal para fazer que, às vezes, estudar costuma ser a última prioridade de muitas pessoas, mas sempre ter esse balanço é muito importante. Então, fazer coisas que agreguem ao longo prazo e também descansar, tipo, de vez em quando, sair, ir pra festa e enfim, é isso. Agora, a grande pergunta que alguns de vocês que ainda não iniciaram o processo ou estão pensando em iniciar, eu devo estudar fora ou não? E aqui são alguns prós e contras que eu criei assim na minha mente antes de tomar essa decisão. Os principais prós são a experiência internacional. Então, a não ser que você vá para uma área como medicina ou direito, onde o processo de transição de bacharelado ou mestrado é bem mais complicado. Então, se você estiver olhando para alguma engenharia, de repente, negócios, finanças, Estados Unidos é a Nova York, é a meca das finanças, e eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. As engenharias, dentre outras áreas. Considere se mudar para os Estados Unidos, fazer faculdade aqui. O principal ponto que eu ressalto é que é muito comum os alunos estagiarem no verão, e isso te destaca enormemente. O mercado de trabalho hoje está se tornando cada vez mais competitivo, e no Brasil não é incomum que você não tenha nenhum estágio quando você se forme numa faculdade pública, numa USP, numa UFRJ, até nas privadas de São Paulo está se tornando cada vez mais comum você conseguir estágios no verão. E, bom, esse é um bom diferencial, não o principal, mas um dos principais diferenciais de estudar fora. É a questão dos programas de mestrado combinado, onde você consegue um mestrado e um bacharelado em 4 anos. De novo, especialmente se for uma área mais internacional, essa pode ser uma excelente oportunidade se você estiver disposto a dedicar o tempo, fazer os sacrifícios. E o último pró é o envolvimento estudantil. De novo, isso está se tornando cada vez mais comum no Brasil. Então, empresa júnior, clube de finanças, clube disso, daquilo. Há 5, 6, 7 anos atrás não era muito comum no Brasil, era uma coisa bem nova. E aqui isso é algo que já existe há décadas, se não centuries, né? Há centenas de anos. E, bom, isso é um outro pró que eu considerei. Agora, alguns dos contras, o custo financeiro, é claro, isso depende de cada um, de cada faculdade, de cada bolsa, e, de novo, os especialistas daqui para fora sabem explicar muito melhor do que eu toda essa questão de bolsas, mas eu definitivamente pesquisaria ao custo da faculdade e ver se você tem como conseguir alguma bolsa de qualquer tipo. O segundo contra é a dificuldade de se adaptar aos Estados Unidos. Querendo ou não, acaba sendo uma cultura muito diferente, então mesmo que no âmbito acadêmico você acabe se adaptando, você se dê super bem com todo mundo, não é a mesma coisa que tá com brasileiros ao redor. Os americanos costumam ser muito mais distantes, principalmente com pessoas que eles nunca conheceram. E aí, de novo, voltando à questão do envolvimento estudantil, tem um ponto de contato em comum crucial para você desenvolver essas relações mais próximas, e foi o que me ajudou a me adaptar aqui aos Estados Unidos. E o último contra, principalmente nas áreas de saúde ou direito, é a validação de diploma. Esse é um processo que eu não conheço muito. E aí, um pequeno adendo nessa área de pesquisas, a UF é uma das faculdades mais conhecidas por pesquisa no nível de bacharelado. Então, muitos estudantes dessas ciências, biologia, ciências animais, têm a oportunidade de participar em pesquisas e, enfim, ter isso
no currículo e acaba sendo um grande diferenciador caso eles queiram continuar a educação aqui e, enfim, ir para o nível de graduate, né, student, de você já ter acabado seu bacharelado e estar fazendo seu mestrado em algumas dessas ciências. E, bom, agora a questão de trabalho / estágio, eu trabalho no campus, eu sou um mentor acadêmico de carreira, sou bem chique, mas é um trabalho part-time, são menos de 20 horas por semana, é remunerado e tem um processo seletivo bem interessante, é uma experiência prática que eu tenho de entender como os currículos funcionam e a minha função como mentor entender como as aulas funcionam, qual aula é melhor para cada aluno, em qual semestre ele deve fazer essa aula. Aqui nos Estados Unidos você tem uma flexibilidade, uma liberdade muito grande de montar o seu currículo, entender qual aula se encaixa com qual perfil de cada aluno e, de repente, dar dicas de trabalho. Tem vários CAPs, né, que falam, são vários Career and Peer Mentors. Eu sou de finanças e dentro dessa vertical, né, que a gente chama, eu ajudo os alunos na preparação para entrevistas, tanto no aspecto comportamental quanto técnica. E é uma excelente experiência prática. Também tem o podcast, né, o Behind the Suits, por trás dos ternos, que está começando agora na faculdade e mostra como alguns dos alunos chegaram para lá. Se eu não me engano, eu sou o único aluno internacional que é um CAP, mas é um processo bem interessante. Acaba sendo bem diferente, inclusive abordando essa questão de trabalho, consegui um emprego aqui nos Estados Unidos. Então, eu só posso falar da minha experiência, né, que é mais na área de bancos e finanças, mas a triste realidade é que é muito difícil, um processo bem árduo, conseguir uma empresa que esteja disposta a patrocinar você, porque, querendo ou não, acaba sendo um custo a mais para eles. E B, se você tiver uma empresa que esteja disposta a participar, já tiver passado por todo o processo seletivo, ter sido aprovado, conseguido sua oferta, coordenar isso com os diferentes órgãos, então, o Centro Internacional da Faculdade, os seus advisors, né, os seus mentores do colégio, né, no sentido mais formal, então, o pessoal da secretaria, basicamente, do seu college, e o grande órgão, né, a USCIS, para conseguir a sua autorização. Esse processo é bem demorado, é bem difícil, mas é possível, sim, e eu conheço outros alunos que conseguiram um emprego aqui, seja um estágio ou um emprego full-time, e também não tinham cidadania, não tinham nenhum parente morando aqui, que é o meu caso. E é isso. Agora, a parte mais interessante, um estágio em Nova York que eu consegui, na área de banco de investimentos. Então, eu não vou entrar muito a fundo sobre as minhas funções aqui, mas as coisas que eu queria comentar aqui é que cada vez mais está se tornando comum fazer estágios no seu primeiro verão de faculdade. Então, você inicia aqui em setembro, em agosto, faz o primeiro semestre, né, o fall, o spring, que é de janeiro a maio, abril, e depois você estagia, já faz seu estágio logo ao final do seu primeiro ano, e isso foi o que me ajudou a conseguir um emprego full-time nessa empresa. Então, eles já me ofereceram uma oferta para estagiar remunerado lá em Nova York, pagando alimentação, housing, né, a moradia e tudo mais, e também uma oferta de full-time para 2022, 2023, e a não ser que eu seja um péssimo employee, né, um péssimo empregado, um full-time. E, bom, entrando um pouco mais nessa área, as horas são brutais, não é incomum você puxar mais de 70 horas por semana, mas é uma ótima oportunidade de aprendizado e também, no meu caso particular, vai pagar 2 anos da minha educação, só com os estágios. Então, considerar se preparar para os estágios no aspecto financeiro também é bem interessante, caso, enfim, esse seja um obstáculo, e mesmo se não for um obstáculo, só ter essa experiência embaixo do seu cinto, chegar no Brasil, caso você decida voltar para lá, tendo estagiado numa área competitiva, já ter feito 4 meses de estágio, né? Os estágios aqui, de modo geral, duram 2 meses e meio, de 2 a 2 meses e meio, te torna um candidato muito mais atraente para empresas como XP Investimentos, BTG, dentre outros fundos em São Paulo. Eu vou acabar ficando por aqui. A cena aqui de finanças nos Estados Unidos é bem mais interessante, é literalmente Wall Street, mas, bom, sem entrar muito a fundo, caso vocês quiserem falar mais sobre essa parte de finanças ou tiverem interesse nessa área, meu contato está aqui no canto superior direito.
Então, bom, LinkedIn e tudo mais, mensagens, Instagram. Sintam-se livres para mandar mensagem a qualquer hora, fazer perguntas. E, bom, indo aí para a última parte, a parte de preparação, eu vou deixar pelo menos uns 25 minutos, ou alguns 20 minutos para perguntas. O objetivo dessa palestra é ser bem informativa, bem um a um. E, bom, indo para a parte de preparação, preparação tanto para o processo seletivo quanto para as aulas daqui. E algum choque que o primeiro choque que eu tive foi quanto às férias, né? Minhas férias no Brasil, pô, nunca pensei em estudar nas férias. Minhas aulas acabavam, eu tava, pô, vou ficar tranquilão, vou jogar videogame, sei lá, pô, jogar futebol, vou viajar. E algo que eu percebi é que na faculdade, as suas férias são um tempo que você tem para se diferenciar dos demais alunos. E quanto mais cedo você tiver essa diferenciação, melhor você consegue, melhores vão ser suas oportunidades no futuro. Bom, eu penso nisso como um crescimento exponencial, então quanto mais você rala no começo, muito mais tranquilo é no futuro. E isso foi algo que eu percebi. Meu primeiro ano foi bem árduo aqui, para conseguir boas notas, enfim. Mas isso me permitiu conseguir bolsas, empregos, e a última questão aí de patrocinar o visto, entrar no programa de honras e tudo. Muito disso se deve ao esforço que eu fiz nas férias. Claro, pô, também tira seu tempo para se divertir, mas a mentalidade que eu gosto de ter é work hard, play hard. Então, a hora de festa é hora de festa, a hora de trabalho é hora de trabalho, e todo esse lance. Indo aí de baixo para cima, a questão de cursinho, mais colégio, extracurriculares, ACT, TOEFL, como manejar tudo isso. Então, no meu último ano de colegial, eu não tinha certeza se eu queria fazer engenharia na Poli, em São Paulo, então ainda estava fazendo cursinho, poliedro, fazendo colégio, estava com o meu envolvimento extracurricular e me preparando para as provas, então, pô, é muito difícil, eu sentia que eu estava quase que bebendo de um hidrante. Então, bom, essa questão aí do ACT ou do SAT, né, respondendo uma das perguntas do chat da Ana Luísa, se o SAT vale ou também só o ACT. Depende da faculdade, se eu não me engano, para quase mais de 90% das faculdades, eles aceitam os dois testes. E eu, particularmente, me adaptei mais ao ACT. E, bom, em questão de manejamento de tempo, eu vou dar umas dicas aqui à esquerda. E a primeira dica que eu tenho quanto mais você praticar, mais melhor você vai ficar. Pô, parece meio óbvio, mas é algo que eu demorei bastante para internalizar. Eu achei que tivesse uma receita mágica, pô, um método que fosse me ajudar, mas basicamente quanto tempo você passa com a bunda sentada na cadeira fazendo simulado. Essa coisa vale para a faculdade. E esse é um conselho que eu queria ter dado para mim antes. Eu achava que eu conseguiria tomar atalhos, mas não tem atalhos nesse processo. E é isso, tem a Karina, que ajuda com essa parte de preparação para os testes, né, de SAT e ACT. E, bom, daqui para fora vai poder falar muito mais sobre isso. Agora, algumas dicas aí que eu tenho para o processo é se preocupar com uma coisa de cada vez, ter uma visão muito clara do que é imediato e do que é a longo prazo. Então, antes de você... Isso das minhas lentes, né? Antes de eu passar na faculdade, eu estava me estressando com a questão do visto, com como eu ia conseguir moradia, com como seria o processo de adaptação, mas eu nem tinha feito a prova ainda, nem tinha iniciado o processo. Então, bom, recapitulando, ter uma visão clara do que é uma prioridade imediata e do que pode ser deixado para o longo prazo. A segunda maior dica é fazer um bom uso das suas férias, seja estagiando ou trabalhando em algum projeto que você tenha, pode ser acadêmico, pode não ser acadêmico, só faça alguma coisa. Aos olhos de um entrevistador, isso é bem interessante, isso mostra que você está sempre curioso para aprender. E se juntando a essa questão de, bom, tá se mudando do Brasil para os Estados Unidos para fazer faculdade aqui, isso é uma história que faz sentido aos olhos de um entrevistador, né? Nas palavras do cara que me entrevistou, ele falou, pô, dá para ver que você é um cara que está curioso para aprender e é isso que a gente quer aqui, tipo, sendo internacional, não, isso é uma questão que te diferencia. O terceiro ponto é planejar em avanço, se possível, ter uma ideia de qual plano de carreira você quer seguir. E eu sei, é muito difícil, eu passei por isso, mas as maiores dicas que eu tenho dentro desse terceiro bullet é falar com pessoas que já trabalharam naquela área ou atuam nessa área, principalmente pessoas que acabaram de sair da faculdade
ou estão nos últimos anos de faculdade. Isso vai te dar um bom norte de quais opções de carreira você tem. O quarto ponto é estabelecer uma rotina sustentável. Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu não vou mentir, fui completamente miserável. Eu estudava muito, quase não saía. E agora, olhando para trás, eu vejo que eu me pergunto se realmente valeu a pena. Então, bom, não ter um burnout, né? Que é não chegar a um ponto onde você não consegue mais fazer nada e sempre se manter, pô, vai parecer meio conselho de pai, assim, tipo, sempre se manter ativo fisicamente e socialmente também é bem importante. Imagino que todos vocês estejam com esse sonho aí de se mudar para os Estados Unidos, assim, como eu, no mesmo lugar que eu estava 2, 3 anos atrás. São bem ambiciosos, mas saber manejar o quão forte. Imagina isso como uma vela, assim, né? Tipo, o quão forte você queima para não acabar com todo o seu gás antes de você conseguir seu objetivo. E a última dica é simulados, simulados e simulados, na questão tanto de preparação para as provas, para entrar nas faculdades aqui, quanto quando você já estiver na faculdade. Pô, não tem muito atalho para onde tomar. Bom, agora esse é um conceito que eu aprendi na minha aula de administração. Acho que foi a primeira. Eu tive isso no segundo semestre do primeiro ano. É a decisão de matriz de Eisenhower. Vocês podem dar um Google nesse conceito, é bem maneiro. E isso me ajuda a ter um plano claro em mente do que fazer agora, do que fazer depois, do que não fazer. E ter isso em papel ou no seu computador, sentar com seus pais, enfim, pessoas que estejam te ajudando nesse processo e levar isso em consideração é mega importante para saber como estrategizar seu processo e como tornar seu tempo mais eficiente. E, por último, aqui algumas oportunidades de estágio, emprego, algumas das empresas que contratam diretamente da faculdade. Aí temos, tanto na área de vendas, tipo P&G, a IBM, também eles contratam na parte mais técnica, empresas grandes como a Amazon, Wells Fargo, Deloitte, KPMG, que é consultoria e revisão de taxes, impostos. A UBS é um banco, principalmente na área de banco privado. JP Morgan também na área de banco privado. E RBC é um banco canadense. Eu puxei aí um pouco o saco dos bancos, mas esses são os bancos que contratam diretamente da faculdade. E, bom, entrando nesse âmbito aí, tem feiras de carreira, onde você pode conhecer recruiters, você ter seu currículo impresso, é mega importante, você saber como se vender, entre aspas, ter o seu elevator pitch, saber como contar sua história, em outras palavras, é bem importante para isso, e principalmente como estudante internacional, isso vai acabar, querendo ou não, definindo boa parte do seu futuro, se você volta para o Brasil ou não. E, bom, isso é sempre uma busca ativa e constante, então mesmo que existam esses centros de carreira dentro da universidade, esses recursos, você está procurando conhecer mais sobre a empresa A, bem entender a função que você vai fazer, caso você seja aceito lá, e se preparar para os processos de entrevista, principalmente alguns bancos, bancos de investimento, se você vai para a área mais técnica, é quase como fazer uma outra aula, está se preparando para isso, e aí se aliando a isso, o aspecto social, as fraternidades profissionais e as organizações estudantis também vão ser de grande ajuda em todo esse processo. E, bom, é isso que eu tenho para hoje. Eu vou olhar no Q&A agora e muito obrigado aí a todos. Minhas informações de contato estão aí de novo no canto superior direito. O meu LinkedIn é Leonardo Ting. E, bom, agora eu vou entrar no Q&A. E como você vai garantir que vai conseguir ficar nos Estados Unidos depois da sua graduação? Já tem trabalho planejado? Sim, eu assinei um contrato recentemente, há 2 semanas atrás, com essa empresa. E eles estão dispostos a patrocinar meu visto. Entrando um pouco mais aí a fundo na questão de visto, você entra aqui nos Estados Unidos, caso você não seja residente. Eu não sou residente, de novo, não tenho ninguém que eu conheça que mora aqui da minha família. E eu entrei num visto F1, que é um visto de estudante. Dentro do seu visto F1, você tem que aplicar para uma extensão CPT, que chama, durante os seus 4 anos de faculdade. Essa extensão te autoriza a trabalhar por 12 meses até você se graduar nos Estados Unidos. E, bom, para fazer esse processo, você precisa só preencher alguns documentos, não é muito complicado. E assim que você se forma, quando você acaba a sua graduação, você tem o OPT. O OPT é uma outra extensão dentro do seu F1. Então, imagina ter um F1 aqui, o CPT é quando você estiver ainda na faculdade,
Você pode fazer até 12 meses, esse é o teto de trabalho, e o OPT é quando você se forma, você tem 12 meses com o seu OPT, uma extensão de 6 meses com o OPT, é basicamente a mesma coisa que o CPT, só que para pessoas que já se formaram, você tem até 12 meses de residência com um degree, né, com um curso normal, uma extensão de 6 meses, se eu não me engano, com um mestrado, e se você for um STEM, né, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, se você estiver seguindo alguma matéria nesse caminho, você ganha uma extensão de 24 meses. E por que isso é tão importante? O seu objetivo, se você quiser ficar aqui e trabalhar aqui, é transformar o seu visto F1 em um visto H1B. Um visto H1B é um visto de trabalho. E esse visto te garante mais 3 anos aqui, e assim que você estiver aqui por já 7 anos, se não me engano, tem uma outra emenda que entra e aí você pode aplicar para se tornar um residente. E como funciona o processo do H1B? É literalmente uma loteria. Dá um Google, loteria dos vistos, é uma coisa maluca, não faz o menor sentido, mas eles literalmente sorteiam quem ganha o H1B e quem não ganha. Então, o meu plano, com essa extensão do mestrado, e talvez eu pense em fazer algum minor em estatística ou matemática, mas nessa área de STEM, essas duas matérias já meio que se alinham com o curso de finanças, que acaba sendo bem pesado na parte de matemática também. Eu vou ganhar a extensão de 36 meses, e as chances sobem de, se eu não me engano, uns 80 e muitos por cento para 90 e muitos, de conseguir esse H1B, né? Se eu não me engano, eles sorteiam 2/3 dos candidatos, a depender do volume por ano, para transformarem o F1 com a extensão OPT em um H1B. Mas, bom, essa é uma questão bem mais extensa, tem vários sites que explicam isso muito bem. A segunda pergunta precisa ser um aluno excepcional no colegial para ter chance de entrar numa universidade nos Estados Unidos? Bom, de novo, os especialistas aqui para fora vão saber responder isso muito melhor que eu. E, pô, eu, pessoalmente, eu não era excepcional, eu peguei recuperação de biologia, eu era terrível em biologia, mas eu gostava de outras áreas, tipo física, literatura, história, e depende da faculdade também. Eu fui rejeitado em algumas faculdades, fui aceito em outras, tudo depende do seu perfil e de como maximizar suas chances, né? Então, voltando àquela decisão aquela questão da matriz de decisões, se você tiver no seu segundo, terceiro ano de colegial, pode ser muito difícil. Eita. Tá? Eu não consigo rolar aqui para a matriz, mas enfim, pode ser muito difícil você conseguir se diferenciar na parte de extracurriculares, mas acaba sendo mais fácil de você, de repente, subir sua nota, e esse foi o meu caso. Eu não tinha nenhum envolvimento excepcional, não tinha notas excelentes, e aí os testes padronizados foram o meio que eu encontrei de, pô, tenho 5 meses aqui nas minhas mãos, como que eu posso maximizar minhas chances de entrar ou de conseguir uma bolsa? Então, essa é uma resposta. Assim. Não precisa ser um aluno excepcional no colegial. Eu não era, eu era, tipo, na metade de cima da turma, mas não era dos melhores. Era terrível em algumas matérias, biologia, química, putz, tem isso. Mas, bom, indo para a próxima pergunta agora, o que te ajudou a ser aceito e qual você acha que foi seu diferencial? Pô, eu sempre gostei muito de escrever. Eu sinto que nas minhas applications, né, quando você vai aplicar para uma faculdade nos Estados Unidos, você tem 3 principais pontos: a sua nota no colegial, a sua nota nos testes padronizados e os textos, né, os essays que você escreve. Eu acho que o meu diferencial foram meus essays e esse foi o maior diferencial na minha aplicação. Indo para a próxima pergunta, em quantos clubes você fez parte ao mesmo tempo? Em quanto tempo você usava do seu dia a dia para fazer projetos e lições? O meu teto de envolvimento foram 3 clubes, o fundo de investimentos, que tomam um tempo, um tempo bem grande, de 15 a 20 horas por semana. O clube do livro, que eu iniciei, era mais tranquilo, mais umas 5 horas. Então, aí a gente está em umas 30 horas. E o último era o clube de kickboxing, ou a fraternidade. Ambos somados dão umas 10 horas. E, bom, tendo isso, já são 40 horas que vão, entre aspas, para o ralo. É uma semana decente para mim. Eu vou ter o quê? Umas 60, 70 horas de trabalho no máximo, que pô, já é bem alto. Isso contando fim de semana, entretenimento, kickboxing e tudo mais. Então, dadas essas 40 horas, pô, corta 30. Então, eu tinha umas 30 horas para fazer projetos, lições, estudar para as provas. E, pô, é quase uma divisão de meio a meio, assim. Porque, querendo ou não, uma coisa acaba ajudando a outra. Principalmente nos clubes mais técnicos, acaba te ajudando bastante na questão de projetos, lições e aulas.
Mas, bom, é isso. É uma divisão quase meio a meio, 30-30 ou 40-30, depende da semana. A pergunta do Davi agora, se a UF oferece bolsa por necessidade, sim. Caso não, as bolsas de estudo são boas ou você ainda tem que pagar um preço alto. Isso é relativo, mas a UF tem diversos tipos de bolsas. A LAC é a principal, a LAC, né, Latin American and Caribbean. Isso faz com que a sua tuition semestral seja parecida, se eu não me engano, até um pouco menos que algumas faculdades privadas em São Paulo, mesmo com a conversão do dólar, mesmo com tudo isso. Mas ainda assim, você pode trabalhar na faculdade e a UF oferece bolsas por faculdade. O que me fez escolher a UF, indo para a próxima pergunta, foram 3 pontos principais. O primeiro foi o custo, o segundo foram as oportunidades de saída que eu teria com o mestrado combinado, e o último ponto foi a proximidade, entre aspas, com o Brasil, mas na questão cultural, tem muitos latinos aqui, é uma faculdade grande. Então, eu estava pensando, tipo, putz, será que eu vou para uma faculdade menor ou uma faculdade que seja mais focada no acadêmico, ou uma faculdade mais well-rounded, né? Uma faculdade mais holística, como a UF. E aqui, pelo fato de ser uma faculdade estadual, tem alunos de altíssimo calibre que decidiram não pagar o preço a mais para ir numa faculdade privada, numa Ivy League, e ficaram aqui, e são excelentes alunos. A faculdade é muito bem renomada, e se eu tivesse que escolher, se eu tivesse que, sumarizar esse motivo, é basicamente o fato de ser uma faculdade grande, e por ela ser uma faculdade grande, me dá muitas oportunidades de me encaixar nos diferentes espectros de alunos que tem aqui, no âmbito social, acadêmico. Então, o que você quer priorizar, você tem muita flexibilidade nisso, e a UF me permitiu isso. É algo que eu provavelmente não teria numa faculdade só focada na parte acadêmica, numa faculdade menor, que acaba sendo o caso das faculdades privadas, né? Você recomenda algum dormitório específico? Pô, para ser honesto, dentro da faculdade eu não recomendo nenhum. Você vai pagar um preço de 400 até 800 dólares. E, bom, o serviço acaba não sendo dos melhores. Agora, bom, se eu tivesse que recomendar um dentro da faculdade, provavelmente seria o Sled Hall. Ele é muito perto aliás, é do lado da biblioteca, é bem perto do refeitório. E ele fica na área histórica da faculdade, então uma área que foi construída em 1800. A UF é uma faculdade bem antiga, então os prédios são bem bonitos e você vai ter o seu quarto privado lá. A única desvantagem é que você vai ter que dividir seu banheiro com 2 colegas de quarto, e você não vai ter cozinha. Mas, bom, o meu apartamento aqui, eu moro a uns 10 minutos a pé da faculdade, pago mais ou menos o mesmo preço que eu pagaria no dormitório, e bom, tem o meu quarto, a cozinha, o banheiro individual, e é isso. Inclusive, eu moro com ele não tá aqui mais. Não, tá aqui. Meu colega de quarto, ele é de Minas, de BH, ele fez daqui para fora também, ele faz engenharia, acabou no primeiro ano, e é isso. Quais eram as minhas atividades extracurriculares no ensino médio? Pode não parecer, mas eu lutei Muay Thai e MMA por 8, 9 anos agora, então esse era o meu principal envolvimento. Eu competia em lutas. Meus outros envolvimentos no ensino médio foram o clube de investimentos do Santa Cruz e outras competições de investimentos que tinham. E, bom, esses eram meus 2 principais envolvimentos. Eu também trabalhava no restaurante da minha família, restaurante Oriental Ting, em São Paulo, na Lapa, Cerro Corá, perto da Dona Deola. Então, eu trabalhei lá por um curto período de tempo e, bom, coloquei isso na minha application também. Se eu faria algo de diferente, indo para a próxima pergunta, se eu faria algo diferente ou se eu me arrependi de algo. Em termos de vir para os Estados Unidos, definitivamente não faria nada diferente. Talvez eu começaria a me preparar um pouco antes, né? Eu tomei essa decisão meio de última hora. Meu último ano do colegial foi sufocado, porque, pô, eu estava me preparando tanto para a FUVEST quanto para as provas daqui. Então, eu teria definido qual caminho eu deveria ter traçado 1 ou 2 anos antes, então no primeiro, segundo colegial. E se eu me arrependi de algo, desde que eu cheguei na faculdade, pô, muitas coisas, mas pequenas, e são todas lições. Eu diria que a principal coisa foi que eu me arrependi, foi de eu não ter me exposto a mais oportunidades mais cedo. Então, realmente, pô,
mostrar a cara lá, tipo, conhecer mais pessoas de modo geral. E, bom, tem muitas oportunidades aqui, então eu me arrependi de não ter procurado essas oportunidades no meu primeiro semestre aqui. Indo para a próxima pergunta, como você enxerga as oportunidades de carreira nos Estados Unidos comparado com o Brasil? Ai, ai, ai. Eu só posso falar da minha experiência em finanças, em banco de investimentos principalmente. É uma diferença assustadora em termos tanto de experiência profissional e o quanto você é exposto a diferentes verticais dentro do banco de investimentos, a responsabilidade que você tem e o salário é completamente maluco. Então, tanto de um ponto de vista financeiro quanto educacional, fez muito sentido para mim perseguir, enfim, uma carreira aqui, né? Seguir uma carreira aqui. Cara, eu tô traduzindo na minha cabeça do inglês para português, tá ficando tudo embaralhado. Mas, bom, indo um pouco mais a fundo aí nas oportunidades de carreira, como um imigrante, vai ser mais difícil, mesmo que você vá para uma faculdade com uma boa reputação, conseguir um trabalho, principalmente um trabalho mais elitizado, assim, tipo Wall Street, é loucura, mas, bom, com muito esforço, de novo, com não só esforço, né, pois isso é muito vago, mas com um bom plano, suas chances de conseguirem a carreira, a sua chance de conseguir a carreira que você quer aumenta muito, e muito. E, próxima pergunta, uma situação que você teve que se virar sem ter seus pais por perto. Cara, todas. Eu sempre morei com meus pais, me mudei para cá completamente sozinho. Eu vim para cá sozinho, meus pais não vieram para cá. Aliás, eu não vejo eles há quase um ano. Beijo, pai e mãe, se vocês estiverem assistindo. Eu vou ver eles em agosto, eles vão vir para cá finalmente. E desde as coisas mais simples, como aprender como a máquina de lavar daqui funciona, é diferente da máquina de lavar do Brasil, manejar meu tempo de maneira eficiente. Quando eu morava no Brasil, eu tinha carona para onde quer que fosse, e, num dia como esse, tá caindo uma chuva enorme aqui em Gainesville, me planejar em termos de o que eu vou levar na minha mochila. Bom, a questão de transporte público eu já usava bastante em São Paulo, tanto o metrô quanto o ônibus, então esse não foi o maior obstáculo, mas fazer as taxes, os seus taxes, bom, declaração de impostos e afins. E, bom, a pergunta da Júlia é quantos ACTs você chegou a fazer? Cara, eu perdi a conta, mas eu fiz todos, desde 2004. Né? E, se eu não me engano, eu refiz os dos últimos 4 ou 5 anos múltiplas vezes. Eles estão disponíveis online, tem vários sites que disponibilizam essas provas de graça. É uma área meio cinza aí do que é legal e do que não é legal, mas, enfim. Meu ponto de vista pessoal, é um conteúdo para educação que vai ajudar pessoas a conseguirem melhores oportunidades de emprego, melhores oportunidades de vida. Eu não vejo nenhum problema em algum site de confiança e moral duvidável e baixar essas provas. A coisa mais difícil vai ser achar o tempo para fazer isso em meio ao colegial. Mas, enfim, a gente sempre acaba dando um jeito. E é isso. Mais algumas perguntas. Eu vou estar aqui por mais 9 minutos. De novo, muito obrigado a todos que participaram. De novo, pode me chamar no Instagram, mensagem, WhatsApp, LinkedIn, qualquer coisa. E é isso. Muito obrigado aí. Eu vou ficar esperando novas perguntas por aqui. Acabei de ver mais uma pergunta no chat geral. Boa noite, Léo. Boa noite. Como você se vê nos próximos anos e qual é o seu maior objetivo nessa trajetória? Pergunta interessante. Meu maior objetivo é ganhar estabilidade e independência financeira e, para além disso, também manter o contato com a minha família, com meus amigos, não perder, mesmo com a distância e tudo mais, não perder essa conexão. E nos próximos anos, eu me vejo formada, trabalhando em Nova York, no Wall Street, já é um sonho parcialmente realizado. E, bom, sempre procurando novas oportunidades para crescer e aprender. E é isso. A pergunta da Júlia, como funcionou o processo de aplicação e aprovação da faculdade? Processo de aplicação e aprovação. De novo, tem 3 pilares, a sua nota do colegial,
os textos que você escreve, e nisso tem as cartas de recomendação dos seus professores, e as suas notas nos testes padronizados, né, o SAT, o ACT e o TOEFL. E assim que você tem essas três gemas do infinito, você coloca na manopla, vai daqui para fora, eles vão te ajudar com todo o resto do processo, ou isso é um processo que é um pouco mais difícil de fazer por conta, e, enfim, todo esse lance de mapeamento também, de ver qual faculdade se encaixa com o seu perfil, é bem importante. Mas, de modo resumido, é assim que funciona o processo. Você tem portais, né? O MyACT, se eu não me engano, por ACT, e o College Application. Eu esqueci o nome, está disponível na internet, mas lá você submete os seus textos, toda a informação que eles requerem do seu colegial, né? Tipo, suas notas, cartas de recomendações e afins. E é isso. Agora a pergunta da Ana Luísa, você pode falar um pouco sobre a diferença entre um major e minor? Sim. Aqui nos Estados Unidos, você não entra, quer dizer, você entra para um curso, você entra para um college, mas você tem a opção de perseguir múltiplos ter múltiplos diplomas, Common App, esse é o nome. Você pode ter múltiplos diplomas, então tem certas matérias, tipo, sei lá, estatística e matemática. As aulas fundamentais, tipo cálculo 1, 2, 3, álgebra linear, matrizes, são todas as mesmas. Então é mais fácil você fazer um double major entre essas duas. E isso só requer uma ou duas aulas específicas de estatística ou uma ou duas aulas específicas de matemática. Mas na questão de minor, o minor requer que você só faça, por exemplo, uma dessas duas aulas específicas daquele curso. Então, você precisa ter um core de aulas que são centrais àquela disciplina. Então, no meu caso de finanças, contabilidade, estatística, matemática, cálculo 1, 2. E vamos falar, se eu quiser ter um minor em marketing, eu teria que fazer uma ou duas aulas que são exclusivas de marketing, mas que também compõem esse core geral do College of Business, né? Então, cada college tem suas matérias core, então todos os alunos têm que fazer essas. E para fazer um minor, a diferença entre um major e minor, então, desculpa aí pela explicação longuíssima, a diferença entre um major e um minor é o número de aulas que você faz daquela matéria, que são exclusivas daquela matéria. Então, de repente, eu precisaria fazer 5 aulas para ter um double major em finanças e marketing, e para ter um minor, eu precisaria fazer só uma ou duas aulas de marketing. E essas aulas exclusivas das matérias costumam ser as mais difíceis também. A pergunta da Cláudia é por que você escolheu a Universidade da Flórida? Os 3 principais fatores foram o custo, B, as oportunidades de saída, né, em termos de emprego e, enfim, até de repente doutorado ou qualquer coisa desse tipo que eu teria com o programa de finanças aqui, que é bem conhecido, principalmente o programa de mestrado combinado, né, o MSF. E a última questão é a questão cultural. Pô, tem muitos latinos aqui, tem mais de 50 mil alunos, então isso me daria uma liberdade bem grande de escolher onde eu quisesse me encaixar no espectro. Então, tem o pessoal mais de festa, o pessoal que é só academics. Então, aqui tem como eu flutuar entre esses dois extremos, ou de repente passar um tempo em um, passar um tempo em outro. E, bom, de modo geral, eu tenho uma vida mais balanceada do que se eu tivesse uma faculdade privada, que é mais caro, de repente só focado em pesquisa, só focado no acadêmico, ou coisas do tipo. Mas, esses foram os 3 principais fatores para escolher a UF. Perguntas adicionais, qualquer coisa, é só me mandar no privado. E é isso. De novo aí, muito obrigado a todos e uma boa noite.